Bom dia mais uma vez, irmãos. Então, eu vou ter esse desafio de a gente estar estudando um pouco sobre alguns patriarcas. Para isso, a gente vai iniciar lendo 2 versículos. O primeiro está em Êxodo 3, versículo 6, capítulo 3, 6, Êxodo. Êxodo 3, versículo 6 diz assim: quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, ele se identifica a Moisés, ele fala quem que ele é, e ele se identifica da seguinte forma: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Marcos 12, 26. Marcos, Evangelho, Novo Testamento, Marcos 12, 26, diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vocês conseguem ver alguma similaridade entre esses 2 versículos? Tanto em Êxodo 3:6 quanto Marcos 12:26. O que a gente pode ver em comum é que quando Deus ele vai falar quem Ele é, quando Ele vai se identificar, Ele vai falar assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E por que ele se identifica, né? Porque a pessoa que estava ali ouvindo, ela precisava saber que Deus que era esse. E era um Deus que já tinha feito uma história através de várias pessoas. Mas esses patriarcas que a gente vai estudar hoje, eles tiveram um papel fundamental na criação dessa história, dessa revelação de Deus para o homem. E a palavra patriarca significa pai de família, o chefe de família. E o primeiro patriarca, então, que a gente vai analisar um pouco sobre a vida dele, Gênesis 11, 27, que é Abraão. Antes do nome Abraão era Abrão. A história de Israel, ela vai começar com a migração desses patriarcas. Esses patriarcas hebreus, eles saem da Mesopotâmia para sua nova pátria na Palestina. E esses chefes de família, esses patriarcas, eles guiavam os seus clãs. O que é um clã? Um grupo de família. Eles guiavam para essas terras. Então o início da história de Israel começaram com eles. Então eles são figuras históricas. E hoje a gente vai entender um pouco sobre essa história. Gênesis 11, 27 diz assim: são essas gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora,
mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Capítulo 12. Ora, diz o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Bom, vamos entender um pouco quem que era esse Abrão, né? Esse Abrão, ele era a 9ª geração de Sem. Sem foram um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, Abraão, ele foi a 9ª geração de Sem. E a cidade de origem de Abrão era Ur dos Caldeus. E era uma cidade onde a idolatria reinava. Esse Ur dos Caldeus, os caldeus eram conhecidos como os caldeus porque tinham muitos astrólogos. Eles tentavam ver o futuro das pessoas. Então, tinha muita idolatria e muita astrologia. O interessante é que quando eu comecei a estudar, comecei a procurar sobre a vida de Abrão antes de Deus chamar. Porque a gente conhece o Abrão quando Deus chama. E a gente fala assim, nossa, Deus olhou Abrão e chamou e fez várias promessas para ele, e prontamente Abrão abriu mão de tudo e começou a seguir a Deus. Mas quem que era ele? E eu comecei a estudar um pouquinho sobre a origem dele, e fala que aos 14 anos Abrão começou a olhar para o povo, começou a ver a idolatria do povo, começou a ver a idolatria do pai, e ficava assim, não, tem alguma coisa errada. O povo se perdeu, as pessoas se perderam, tem idolatria, existe um Deus e as pessoas se perderam. E aos 14 anos ele começa a não querer mais adorar esses ídolos. Aos 14 anos ele começa a ver que tinha alguma coisa estranha ali. E interessante que antes disso ele tinha, eu achei isso fantástico, ele tinha a mania de ficar olhando para o céu e vendo as estrelas e tentando revelar o futuro das pessoas através da astrologia. Lembra quando a gente vai chegar lá, mas quando Deus fala, Abrão, olha para as estrelas do céu, agora eu que vou te mostrar o futuro, né? Então, aos 14 anos, Abrão, ele começa a entender que as pessoas tinham se corrompido. Vocês lembram do dilúvio? Quando Deus pega Noé e sua família, pedem para construírem uma arca, e manda chuva, o juízo de Deus. Mas mesmo após isso, mesmo após as gerações dos filhos de Noé, a maldade ela veio de novo. E veio muito forte. A idolatria veio de novo. E as pessoas se perderam. Antes, aí, paralelamente, tem a Torre de Babel também, que o David pregou semana passada. Então, Abraão, ele começa a ver que as pessoas estavam se corrompendo. E algo já estava acontecendo no coração dele, no coração de Abrão. Ele estava olhando e estava falando, epa, estamos indo para um caminho errado. A gente não pode mais ir para esse caminho. E lá em Gênesis 15, a partir do versículo 1, Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa a Abrão.
Deus fala assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu-lhe Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Abraão tinha 75 anos, como a gente leu aqui no capítulo 12, quando Deus chama. Fala assim, quando o pai de Abraão morre, é como se Deus falasse assim: chega agora, né, Abraão? Acabou, chega, vamos embora. Vamos lá para a terra que eu quero te mostrar. Sai dessa casa, sai desse ambiente de idolatria, sai disso tudo. Vamos para outro lugar, vamos construir algo novo. E o que Abraão faz? Ele prontamente vai. Então algo já estava acontecendo no coração dele há algum tempo. Ele já estava vendo que existia um Deus e que o povo estava em idolatria, o povo estava perdido. Interessante que Abrão aqui fala que ele leva Ló, né? Ló era o sobrinho de Abrão. Abrão é casado com Sarai, o nome dela ainda era Sarai, e Sarai era estéril, ela não podia gerar. E Abrão, com certeza aquela vontade de ser pai, ele adota Ló, sobrinho dele. Então quando Abrão pegou Sarai, ele também trouxe Ló. Não, Ló também vai comigo. Então é como se Ló de alguma forma também suprisse isso no coração dele. Mas Deus fala assim: olha, Abraão, tem mais uma coisa. Eu tenho uma promessa para você. Através de você vai vir uma grande descendência. Aí Abraão fala assim: você está de brincadeira, minha esposa é estéril, como assim virá uma grande descendência? Vai ser a partir de quem? De mim não, do meu servo? Aí Deus fala assim: não, é através de você mesmo que virá essa descendência. E lá em Gênesis 17, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, 99, Deus chamou ele, tinha 75. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sé perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto em terra e lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência. Uma aliança perpétua, grava isso. Então, Abrão significa, o nome Abrão significa pai elevado, e o nome Abraão significa pai de todos. Então, quando Deus faz essa aliança com Abrão, fala com ele: olha, para marcar essa aliança, a partir de hoje, você não será mais Abrão, mas você será Abraão, que significa pai de todos. E Deus também muda o nome de Sarai. Sarai significa minha princesa. E Deus fala assim: você não vai chamar mais Sarai, você vai chamar Sara, que significa princesa de todos. Então ele faz essa promessa, ele faz essa aliança na vida de Abraão agora, e Sara lhes promete um filho, um descendente. E eu não vou entrar em detalhes sobre
o que aconteceu. Assim, eu acho que vale a pena, quem não conhece ainda a história de Abraão, ler a partir do capítulo 12 em diante. Mas a incredulidade vai entrar aí, principalmente no coração de Sara. Ela não vai muito acreditar nessa promessa, já era idosa, e ela vai oferecer uma serva para Abraão, e eles vão ter um filho chamado Ismael. Mas logo após, Deus ele faz o milagre e vem Isaac. Sara gerou Isaac aos 90 anos e Abraão tinha 99 anos. Foi o filho da velhice, o nome Isaac Risos, porque desde quando foi anunciado essa gravidez, já foi motivo de riso, né? Está de brincadeira, eu tenho 90 anos, eu vou ter um filho. E aí já era motivo de riso. E quando Isaac nasce, aí quando nasce o filho, como que ele vai chamar? Isaac. Foi motivo de muito riso ele, em todos os sentidos, de alegria, de incredulidade, e então vem Isaac. Agora eu gostaria de focar em algumas características de Abraão. Talvez você está pensando assim, mas por que Abraão, né? Por que ele? Deus podia ter escolhido tantas pessoas. Naquela época eu sei que existiam muitas pessoas poderosas, chefes, e Abraão era aquela pessoa que vivia naquela cidade, Ur dos Caldeus. Não tinha nenhum tipo de fama, algo parecido. É um homem totalmente simples. E o que faz Deus olhar para esse homem e fazer uma promessa tão peculiar, tão poderosa, e falar assim: olha, através de você vai vir uma descendência. Eu faço uma aliança perpétua com você. Vai ser através de você que vai vir a minha descendência. Vocês lembram lá de Gênesis 3,15, quando o David explicou sobre o proto-evangelho? Vamos lá, Gênesis 3,15, quando fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de Deus, quando o homem peca, fala: olha, virá um descendente e esse vai esmagar a cabeça da serpente. E quando Deus olha para Abraão, fala assim: olha, eu vou fazer a minha descendência a partir de você. O descendente vai vir a partir da sua geração. Você vai ser a pessoa que eu vou começar isso. E eu olho e falo: o que tinha na vida de Abraão? O que tinha? O que fez Deus olhar para ele e falar: é esse daí que eu quero, é esse daí que eu vou começar a minha descendência, é esse daí que eu vou começar a me revelar, é esse daí que eu vou começar a história do meu povo. Bom, com certeza a gente sabe que Abraão não tinha nada por ele mesmo. Tudo que aconteceu e tudo que estava no coração de Abraão foi o próprio Deus quem fez. Mas uma característica maravilhosa na vida de Abraão, acho que todo mundo aqui sabe de cor, né? Quando fala Abraão, o que vem na sua cabeça? A palavra fé. Abraão é aquele que creu em Deus de forma absurda, de forma, acho que de uma forma que ninguém, não sei se eu posso falar ninguém, mas ele creu em Deus de uma forma tão forte, mas tão forte, que lá em Gênesis 22, Deus vai pedir uma coisa para ele. Lá em Gênesis 22, Deus vai falar assim, capítulo 1, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, pega Isaque. E ainda Deus lembra: sabe, Isaque, o filho que você tanto ama? Deus ainda fala: aquele tão amado do seu coração, pega ele, aquele que você esperou tanto, aquele que quando eu te fiz a promessa você falou: não, é impossível, pega ele e sacrifica para mim. Aí Abraão virou para Deus e falou assim: não, Deus, você está doido? Como assim? Você falou que através de mim viria uma grande descendência, um único descendente que eu tenho, o Senhor pede para eu sacrificar? Peraí, as coisas não estão muito certas. Abraão, ele não fez isso, né? Abraão, ele levantou prontamente, pegou o seu filho, pegou os 2 servos e foi para o caminho. Isso para mim é uma fé absurda. É uma fé no caráter de Deus, é uma fé nos planos, na promessa de Deus, que ultrapassa o meu entendimento. Quando Abraão ele pega Isaque, ele não está só dizendo assim: ok, Deus, eu vou te obedecer. Ele está dizendo assim: eu vou te obedecer porque eu tenho fé em quem o Senhor é, e eu sei que o Senhor é perfeito em tudo que faz. Então eis-me aqui, vamos lá. Esse era o coração de Abraão. Abraão conhecia a Deus verdadeiramente. Ele sabia reconhecer a voz de Deus. Ele sabia reconhecer um pedido de Deus e fazer a vontade dele. Agora, o que mais me impressiona e o que mais me marca na vida de Abraão foi uma qualidade que ele ganhou de Deus. Abraão, ele ganhou uma qualidade de Deus que acho que todos nós sonhamos em ganhar essa qualidade. Está lá em Tiago 2:23. Tiago 2:23. Tiago está lá no Novo Testamento, depois de Hebreus. Vai andando aí. Filipenses, Timóteo, Hebreus, Tiago. Tiago 2:23 vai dizer assim: e se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Isaías 41:8. Isaías 41:8. Isaías 41:8. Isaías está no Antigo Testamento. Depois de Salmos, Provérbios, vai andando aí que vai achar Isaías. Salmos, Provérbios. Depois vem Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías 41:8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Todas as vezes que Deus vai citar o nome de Abraão, ele fala: meu amigo. Gente, isso é maravilhoso. Imagina você recebendo esse adjetivo.
Todas as vezes que Deus falar seu nome, Ele engasgar, colocar uma vírgula e falar: meu amigo, minha amiga, aquele que eu desabafava, aquele que eu conversava, aquele que eu confiava, aquele que me conhecia plenamente, é meu amigo. Todas as vezes que Deus vai falar de Abraão, Ele vai fazer uma vírgula e vai dizer: ele foi meu amigo, meu verdadeiro amigo. E eu fico falando: Deus, eu queria tanto ser sua amiga, de verdade. Queria ser sua amiga de verdade. E eu vejo tudo que Abraão passou. O chamado de Abraão foi muito lindo, né? Quando Deus fala assim para ele: eu vou te abençoar, Abraão. Através de ti te multiplicarei, te farei uma grande nação. Vai ser só de glória em vitória, bênção pura. Ah, mas Abraão, quando ouviu aquilo, quando Abraão ouviu: eu vou te abençoar, ele já entendeu: eu vou andar com o Senhor e eu estou preparado para seguir esse caminho. O problema é que hoje muitas pessoas, a igreja não entende o que significa a bênção de Deus. Acham que são coisas materiais, acham que são coisas apenas para favorecer o nosso ego. Não entendem quando fala: olha, eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Mas no caminho você vai morrer. No caminho vai ter morte para o seu eu. Porque se não tiver morte para você, não tem como você me ver. Então não tem como você ser abençoado. Você vai morrer no meio do caminho. E você vai ter que me entregar tudo. Foi o que a gente cantou aqui. Sem reservas. Eu quero entregar tudo. E Abraão, ele tinha entregado tudo para Deus. E essa entrega dele e essa fé em Deus o tornou o amigo de Deus. O amigo de Deus. Se a gente está disposto a isso, se a gente está disposto a caminhar com Ele verdadeiramente, não de fachada. O que é fachada? Fachada é você buscar Deus só por as coisas que Ele vai te dar. Busco qualquer pessoa. Por isso, é interesse, não é busca. É interesse, é oportunismo. Agora, quando eu estou com Ele, falo: eu me entrego ao Senhor. Independente do que aconteça, eu me entrego ao Senhor e eu quero tudo que venha de Ti. Aí sim a gente pode estar trilhando esse caminho de amizade. Porque é verdadeiro, é sincero. E quando Ele nos pede algo, a gente não olha para Ele e fala: mais. A gente fala: sim, Senhor, amém, eu te obedeço. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Esse conhece a Ele. E nós somos, quando eu estudo uma história assim, quando eu estudo a vida, por exemplo, de Abraão, eu vejo o quão eu sou fútil, o quão somos fúteis, né? Às vezes a gente entra em discussões com Deus com coisas tão idiotas. Deus, onde o Senhor estava quando aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? E quando eu vejo Abraão pegando o filho e indo sem discutir, sem querer saber o porquê, eu vejo as nossas indagações são tão infantis, né? E ele falou: é meu amigo. Ele entendeu o meu coração, ele entendeu quem eu sou. O amigo é aquele que conhece o outro, né? Ele conheceu a Deus verdadeiramente. O segundo patriarca que eu gostaria de compartilhar com vocês é Isaac. O riso, né? Isaac, então, ele é filho de Sara com Abraão.
E sabe qual que é a característica principal da vida de Isaac? A Bíblia não vai falar muito sobre a história de Isaac. Vocês vão perceber que é bem curtinha, né? Sobre a história de Isaac. Mas sabe como que o judaísmo, ele vê Isaac na Bíblia? Isaac tem a simbologia de submissão. Isaac é conhecido como aquele que se submeteu a Deus. Submissão e devoção eram as duas características de Isaac, e para o judaísmo o símbolo de submissão do povo de Israel é Isaac. E você sabe por quê? Está em Gênesis 22. Gênesis 22, a partir do versículo 5. Gênesis 22, 5. Diz assim: então disse a seus servos, aí gente, é quando Abraão está levando Isaac. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Vocês com certeza, quando escutam sobre essa história, vocês imaginam Isaque que idade? Criança? Criança? Uns 8, 9 anos? Eu também sempre imaginei Isaque criança. Mas em nenhum estudo eu achei que Isaac era uma criança. A idade dele, quando aqui fala rapaz, ele tinha em média dos 30 aos 37. E os estudiosos falam que ele tinha exatamente 33 anos. E Abraão tinha 133 anos. Quando Abraão, ele entrega todas as lenhas para Isaac carregar e subir um morro íngreme, você acha que uma criança ia conseguir fazer isso? Todas as lenhas para o holocausto e falar: sobe aí o morro. Uma criança, você tem os braços frágeis, né? Não ia dar conta de carregar. E outra coisa que eu fiquei pensando sempre quando eu escutei a história de Isaac por que Isaac não saiu correndo? Pai, eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo, o fogo, mas cadê o cordeiro? Não, meu filho, é você mesmo. Eu imaginei, por que Isaac não falou assim: não, pai, eu não, e saiu correndo? Ele falou: sou eu? Ok. Ele vai e se entrega. Por isso que ele tem essa simbologia da submissão a Deus. Mas sabe o que é mais lindo aqui? É que quando eu estava estudando, existe um paralelo entre essa história com a crucificação de Jesus. Sabe qual que é? Vocês lembram com quantos anos que Jesus foi crucificado? Aos 33 anos. Carregou a cruz. Aos 33 anos, Isaac está carregando a lenha. E Cristo, ele se entrega por nós. E Isaac, ele se entrega ali como sacrifício perfeito. Então existe um paralelo entre Abraão sendo o Deus, o pai que entrega o seu filho amado, o seu único filho. Mas o que aconteceu? Versículo 10: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças,
Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Bom, acho que Deus, ele olhou para Abraão e falou assim: uau, ele levou a sério mesmo. E o anjo bradou: Abraão, Abraão, para. Não é para fazer isso. Está ali o cordeiro. Ou seja, eu já providenciei o cordeiro, que inclusive vai vir através da sua descendência. Uau, isso é muito lindo. Então existe esse paralelo entre Abraão como pai, Isaac como filho que se entrega, e Rebeca. Quem que é a Rebeca? A Rebeca não é a noiva amada de Isaac, a única? Nós, igreja, existe esse paralelo de Rebeca sendo aquela que é buscada, ela é toda ataviada, e quando Isaac olha de longe, já é tão amada, e já entra com ela, minha noiva, minha igreja. Existe esse paralelo. E uma coisa que eu também achei muito interessante, não li isso só em um estudo, mas em vários estudos, no mesmo lugar em que aconteceu o sacrifício, que ia acontecer o sacrifício de Isaac, mas acabou acontecendo o sacrifício do cordeiro, foi o mesmo lugar que foi erguido o templo de Salomão, e futuramente foi o mesmo lugar que houve a crucificação de Jesus. Bom, não li isso só em uma fonte, li em várias. Mas como que Deus já estava desde lá atrás sinalizando, falando: um dia eu vou fazer a mesma coisa, Abraão. A mesma coisa, Abraão, que você fez, eu vou fazer. Eu vou entregar o meu filho, o meu único filho. Só que ele vai ser morto de verdade. E eu vou assistir a isso tudo. Eu vou ver isso tudo. Agora eu entendo, agora eu sei do seu coração, porque você não negou o que você tinha de mais precioso, porque eu sei o que é ter um filho precioso. Eu sei o que é ter um filho amado, porque eu tenho um filho amado. Eu sei o que é isso. Então, Isaac, ele casa com Rebeca, a igreja, simbolizando a igreja amada, né? E eles... detalhe, eu já falei que a Sara era estéril, né? Então ele casa com a Rebeca e, por coincidência, a Rebeca também era estéril. Eles não podiam ter filhos. Eles oraram durante 20 anos. E aí Rebeca engravidou de gêmeos. Os filhos dela foram Jacó e Esaú. Então, a característica principal da vida de Isaac foi a submissão. Abraão foi sua fé, o que foi imputado como um amigo de Deus. Isaac, aquele que se submete prontamente, que tem uma devoção muito genuína para com Deus. E agora Jacó, vamos para Jacó. Jacó foi filho então de Rebeca e Isaac. E Rebeca teve uma gravidez muito difícil, muito complicada, a ponto dela falar assim: para que eu estou viva, Deus, se eu estou sofrendo tanto com a minha gravidez? O que está acontecendo? Ela sentia muitas dores. E aí Deus vai falar com ela lá 25, versículo 23. Versículo 23 diz: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. A briga já estava lá no ventre dela, ela não estava aguentando mais de tanto que os bebês mexiam lá dentro.
E ela estava falando: Deus, eu não entendo por que é isso. E Deus fala: olha, porque tem 2 povos aí dentro, e o mais velho será servo do mais novo. O mais novo vai prevalecer. E quem que era o mais novo? Jacó. E Jacó, quem conhece a história de Jacó, quem não teve a oportunidade de ler Jacó, leia Jacó. Jacó, ele não vai ser nenhum santo, não. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vai dizer que ele já nasce segurando o calcanhar do irmão. O bebezinho já nasce lá de dentro, pegando o pé dele. E Jacó ficava de olho na primogenitura de Esaú, porque na época o direito da bênção era do mais velho, não do mais novo, era do primogênito. Então Jacó ficava de olho: opa, eu não sou o primogênito, eu sou o mais novo, mas eu que quero ser abençoado. E lá no capítulo 25, versículo 27, Jacó vai esperar a oportunidade para passar a perna no irmão dele. Lá no versículo 27 diz assim: cresceram os meninos. 25, 27. Cresceram os meninos. Esaú, perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Até comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Agora imagina você chegando do trabalho, trabalhando o dia inteiro, não comeu nada. Aí você chega em casa, o seu irmão preparou a sua comida predileta. Você está morrendo de fome, quase morrendo mesmo, e seu irmão prepara a sua comida predileta e você fala assim: ô, me dá um pouquinho aí. E ele fala: eu posso até dar, mas você vai me dar o direito da sua primogenitura? Primogenitura, eu estou morrendo de fome, eu não quero nem saber de primogenitura, não, me dá essa comida. Então jura antes que você vai me dar. Não, eu juro, tá tudo resolvido, fica com essa primogenitura e me dá a comida. Ou seja, Jacó esperou a oportunidade na fraqueza, né? O enganador. Jacó significa o enganador, aquele que engana. Aí aconteceu que Isaac ficou velho, né? Já era cego. E chegou a hora de abençoar. Quem ia ser abençoado? Esaú. Mas Rebeca, ela amava a Jacó. E por que Rebeca amava muito a Jacó? Porque Rebeca sabia da promessa. Deus falou com ela: o mais velho servirá ao mais novo. E Rebeca agarrou tanto nessa promessa, que ela falou: não, a bênção é de Jacó, não é de Esaú. E acontece aquilo tudo que vocês sabem, que ela e Jacó armam um plano de colocar pelo sobre o braço dele, para quando Isaac tocasse, sentisse que estava pegando em Esaú, porque Esaú era muito peludo. E aí Isaac acaba abençoando então a Jacó. E Esaú fica muito nervoso, mas muito nervoso. E aí Jacó tem que fugir para não ser morto pelo próprio irmão. E aí começa a caminhada desse patriarca. Só que esse patriarca tinha uma bagagem sobre ele. Ele era filho de Isaac e neto de Abraão. Automaticamente ele já era muito santo, né? Mas não. Ele tinha algo sobre os ombros dele, porque ele era neto de Abraão, pai de Isaac
e um enganador fajuto que não conhecia nada de Deus. Ele não sabia quem era Deus. Ele era um trapaceiro, um enganador, vivia longe e ele podia se esconder atrás disso. Eu sou neto de Abraão, eu sou filho de Isaac, eu sou Jacó. E Deus, com muita misericórdia, olha para Jacó e fala: ah, Jacó, se eu não te encontrar, Jacó, se eu não te mudar, Jacó, se eu não mudar seu nome, Jacó, você é um trapaceiro, você é um enganador. E lá em Gênesis, a fuga de Jacó, achar aqui onde eu anotei. Ah, tá, ok. Gênesis 32, 22. Gênesis 32, 22, Deus vai ao encontro de Jacó e fala assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junto da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse-lhe este: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu: pois como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com homens e prevalecestes. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Naquele momento, aí é toda uma ilustração da própria manifestação de Deus, né? Nesse momento com Jacó. E ele é ferido. Jacó, ele é ferido. E nesse momento, o anjo do Senhor pergunta: como que você chama? O próprio Deus. E ele fala: Jacó. Não, não mais. Você foi marcado, você foi tocado, você foi ferido. Você nunca mais será o mesmo. Seu nome não é Jacó mais. Seu nome é Israel. Israel significa o homem que vê Deus. Então, naquele momento, Jacó, Israel, é aquele homem que consegue ver Deus. Ele não é aquele homem mais que não conseguia ver, que conseguia só falar: eu sou da linhagem de Abraão e de Isaac. Não, agora eu consigo ver quem ele é com os meus próprios olhos. E interessante que Jacó teve 2 esposas, e sua esposa favorita, predileta, que ele amava, era Raquel, e Raquel também era estéril. E depois de muitos anos, de muita oração, Deus abençoou Raquel com 2 filhos, José e Benjamim. E ao total, Jacó, Israel, teve 12 filhos, que a partir daí iniciou-se então as 12 tribos de Israel: Judá, Benjamim, Issacar, Rúben, Levi, todos começaram a partir dele. E interessante, por que todas as mulheres não podiam gerar? Lembra quando a gente leu Gênesis 3,15, quando fala que Deus daria o descendente, que Deus daria a semente? Ou seja, aqui, ora para mim, porque a semente vem de mim. Deus, minha mulher não pode gerar. Eu sei que ela não pode gerar, sei exatamente disso, mas eu vou abençoá-la com uma semente. Aí vem Isaac: Deus, minha mulher não pode gerar. Eu sei que ela não pode gerar, eu vou abençoá-la com uma semente. Vem Jacó: Deus, a mulher que eu mais amo não pode gerar. Eu sei que ela não pode gerar, eu irei abençoá-la com uma semente.
E para mim, o que marca a vida de Jacó é que ele representa a fraqueza humana. Ele nos representa, pecadores desvairados, que necessitamos do encontro desesperadamente, necessitamos desse encontro com Ele, senão vamos continuar nisso. E não interessa de onde que viemos, quem foi nosso pai, nossos avós, nossos bisavós, nós não vamos conseguir ver quem Ele é. Então, Jacó representa a nossa fraqueza, o nosso pecado. E representa a necessidade de termos um encontro com Ele. Que o seu coração anseie por esse encontro. Que haja um anseio no seu coração em dizer: Deus, venha ao meu encontro. Porque Ele que vai ao seu encontro. Clame por isso. Peça isso. Se você nunca teve um encontro com Deus, nessa perspectiva de mudança, nessa perspectiva de transformação de quem você é, da sua identidade, peça a Ele, fale: Deus, eu preciso desse encontro com o Senhor, venha ao meu encontro, vem me marcar, eu dependo disso. A característica de Jacó era essa: fraqueza, dependência de Deus e busca por Ele. E ele foi um homem que viu Deus de verdade, e ele permaneceu no que ele viu. Jacó, ele permaneceu, Israel permaneceu até o último dia da vida dele, temendo a Deus e vendo Deus. Por isso que depois Deus falou: sabe, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e sou o Deus de Jacó também. E onde que isso foi parar afinal? Onde que isso terminou? Ok, os patriarcas, o que eu tenho a ver com os patriarcas? O que eu tenho a ver com Abraão, com Isaac, com Jacó? Foram homens tão de Deus, mas o que eu tenho a ver? Lá em Mateus, capítulo 1, a gente vai ver o que aconteceu. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Eu já estou encerrando, tá, gente? Mateus 1, versículo 1 diz... Eu detestava ler genealogia. Quando tinha genealogia na Bíblia, eu pulava. Eu falava: nossa, é muito nome. Mas hoje eu entendo a preciosidade disso. E por que está na Bíblia? Um diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Vamos lá para o versículo 14. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, que é outro Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Era essa aliança perpétua. Jacó, o descendente vai vir através de você, viu? E eu te farei pai de muitas nações. Você terá muitos filhos. Aqui o primeiro da lista, Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que foi gerando, e veio o Cordeiro, veio Cristo, que morreu por todos e fez filhos. A todo aquele que nele crê, verdadeiramente fez filhos. E Abraão foi participante disso tudo. Quando eu olho e falo: uau, Abraão não sabe, mas eu fiz parte disso. O que ele fez, eu sou fruto disso. Todos nós somos. E eu comecei a imaginar: nossa, quando eu estiver lá na glória, eu vou chegar para Abraão: oi, Abraão, eu sou fruto disso, aquela promessa.
Vamos conversar, tem muita coisa para conversar. Aquela promessa que Deus fez teve muitos frutos, muitos filhos. Você creu em Deus de uma forma tão absurda que através da sua geração veio o descendente, o Cordeiro, o Cristo, tirou o pecado do mundo, nos fez filhos. Lá em Mateus 27, cumpre então exatamente Mateus 27, 33 vai cumprir o paralelo que teve lá em Gênesis 22. O cordeiro imolado, sacrificado. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe o beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Então o cordeiro aqui, ele foi morto por nós, pelos nossos pecados, e ele cumpriu a aliança, ele cumpriu a promessa que ele tinha feito a Abraão. É interessante, eu esqueci de dizer que quando Deus chama a Abraão e faz uma aliança com ele, Deus fala assim: eu vou fazer, Abraão, uma aliança com você, ok? Pegue 3 animais, corte no meio, coloque de um lado e do outro, e nós vamos passar no meio. A gente está fazendo a nossa aliança. Quem não conseguir cumprir o que aconteceu com esses animais, vai acontecer com a pessoa. E o que Deus faz? Coloca um profundo sono sobre Abraão, porque Deus olhou e falou: não vai ser você, o homem, que vai cumprir isso. Eu, o próprio Deus, vou passar, e o próprio Deus serei imolado por vocês. O próprio Deus vai derramar o sangue. Eu mesmo cumprirei essa aliança sozinho. Tudo isso através de um homem. Para concluir, Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Hebreus Novo Testamento. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Foi pela fé. E o interessante é que o que Abraão estava aguardando mesmo, de todo o coração dele, a bênção que Abraão estava aguardando, está lá em Apocalipse 21. Com certeza Abraão não tinha conhecimento do todo, mas o coração de Abraão, eu tinha certeza que o que ele ansiava era estar com Deus. E ele sabia que um dia estaríamos de fato com ele. E é essa bênção aqui que Abraão estava ansiando. Apocalipse capítulo 21, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus
com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu tenho certeza que o que o coração de Abraão mais ansiava era isso daqui. Porque se o coração de Abraão ansiasse outra coisa, qualquer outra coisa que não fosse estar plenamente em Deus, ele não conseguiria. Ele não conseguiria caminhar. Ele não conseguiria avançar. Deus, através de um homem, ele se faz conhecido, ele se faz revelado. Através dele vem o descendente que é Cristo, para reconciliar consigo todas as coisas. Reconciliar eu, reconciliar você, para um relacionamento sincero com Deus. A minha pergunta para você é: qual que é a sua fé? Abraão tinha fé em Deus. Qual que é a sua fé? Podemos ter fé em nós mesmos, podemos ter fé em nosso dinheiro, podemos ter fé em nosso trabalho, podemos ter fé na força física do nosso braço. Qual é a nossa fé? Olhando para a vida de Isaac, qual que é o nosso Deus? A quem temos nos submetido? De fato, Deus era Deus de Isaac? Eu fico receosa quando alguém fala: ah, Deus, eu acredito em Deus. E a minha pergunta é: qual Deus? Aí às vezes é até bom a gente falar: você está falando do Deus da Bíblia, de Abraão, de Isaac, Jacó? É esse Deus que você crê? Porque a coisa mais fácil do mundo é você criar o seu Deus, a sua própria imagem, a sua semelhança. O meu Deus não é desse jeito. O meu Deus me dá tudo que eu quero, na hora que eu quero, faz, na hora que eu preciso. O meu Deus, ele é assim: todo domingo eu vou no culto, leio a Bíblia e canto. E aí durante a semana ele me deixa livre para eu fazer o que eu quiser. Aí domingo eu volto de novo para ele e está tudo resolvido. Esse é o meu Deus. O meu Deus é assim: eu tenho aliança com ele agora, mas não significa que eu preciso 24 horas cumprir o que ele me pede. Eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o meu Deus. Engraçado, aquelas orações quando fala assim: Deus entrando na tua presença, nós já estamos na presença dele 24 horas. 24 horas. O que nós precisamos pedir é: Deus, me dê consciência da sua presença, porque eu já estou na sua presença 24 horas. Aí vem alguém continuar a oração e fala: continuando na sua presença. E quem vai falar? Saindo, Deus, da sua presença? Porque para entrar precisa sair, né? Nós estamos diante dele 24 horas. A questão não é ter outro Deus. A questão é que nós somos trapaceiros, igual Jacó. Fingimos que servíamos um Deus, mas servimos a nós mesmos. Isso seria até mais sincero, falar para Deus: na verdade, Deus, é que eu sou enganador. Eu penso que te sirvo, mas eu só quero fazer a minha própria vontade. Aí sim, Deus vai olhar e ver. Aí tem um coração sincero, quebrantado. E a última pergunta é: temos buscado e ansiado por essa alteração total, por essa mudança total, por essa mudança no nosso nome? Não que você vai mudar o seu nome literalmente, mas uma vez em Deus, nossa identidade, ela é totalmente transformada. Se você teve um encontro com Deus e continuou a mesma pessoa,
você não teve um encontro com Deus. Porque o encontro com Deus nos muda por completo. Muda os nossos desejos, muda os nossos planos, muda os nossos anseios, muda o nosso caminhar, nos muda, nos faz outras pessoas. Pessoas que Deus entra em aliança, porque Ele é um Deus zeloso. E se Ele entrar em aliança com você, Ele vai querer reciprocidade, Ele vai querer fidelidade, Ele vai querer empenho, Ele vai querer amizade. É o que Deus mais deseja de nós, a amizade sincera. Conversa comigo. Mas eu não sei orar, Deus. Conversa, você sabe conversar? Conversa comigo. Fala comigo. É a amizade sincera que eu quero. Não quero falsidade. Não quero falsidade. Amizade sincera. Você pode curvar sua cabeça e fechar os seus olhos? Você pode falar com Ele. O que te chamou a atenção nessa palavra? Pode falar com Ele se você tem um desejo dele vir ao seu encontro de verdade. Pede para Ele sondar seu coração e ver se de fato existe fé verdadeira nele, se de fato existe submissão. E se você se vê como Jacó, se veja como Jacó também, desesperadamente querendo um encontro com esse Deus, querendo ver Ele. Pai, como te agradecemos, na verdade nos falta palavras para agradecer tudo isso que o Senhor fez. Começou lá, Pai, em Abraão e culminou no seu Filho, seu único Filho, Jesus, o Cristo, o Cordeiro puro, sem mancha, que morreu por nós. Pai, nos ajude a ter essa fé verdadeira no Senhor, nos ajude a ter essa submissão verdadeira. Venha nos mostrar tudo aquilo que é engano e que está em nós. Venha nos mostrar as nossas falhas. Queremos o encontro com o Senhor, o verdadeiro Deus, e queremos nos render a esse encontro. Queremos perder as nossas forças nesse encontro. Queremos te servir, Pai, de todo o coração. Queremos que o Senhor ache um amigo, uma amiga em nós. Ache essa amizade, Deus. Ache essa amizade em nosso coração. Ache esse desejo, ache essa vontade, ache essa sinceridade em nós. E nos molde. Assim como o vaso nas mãos do oleiro, nos faça vasos novos. Nos molde dia após dia após dia. Queremos ser homens e mulheres que deixam uma história, que deixam um legado. Não apenas passar por esse mundo sem ser percebidos pelo Senhor. Queremos deixar uma história de homens e mulheres que caminharam com Deus, que marcaram a história de pessoas. Só marca história quem anda com o Senhor, porque de nós mesmos não podemos fazer nada. Por favor, Deus, continue fazendo o que o Senhor começou em cada um que está aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor já começou algo lindo na vida de cada um. Fortaleça a fé de cada um aqui, Pai, essa manhã. Fortaleça a devoção, que haja mais devoção, mais
mais submissão e mais sinceridade em Ti. Que nenhum, Pai, que nenhum se perca, que nenhum olhe para trás, mas que continue caminhando firmemente, olhando para o Senhor, sem retroceder, Deus. Que continuem caminhando nesse caminho de conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus oramos. Que o Senhor nos guarde esse domingo, nos leve em paz, leve cada irmão em paz para sua casa, abençoe cada família aqui representada, abençoe esse dia, Pai, nos guarde nesse dia, que venhamos ter a consciência de que estamos diante do Senhor 24 horas. O Senhor está conosco porque foi a sua promessa: estarei convosco todos os dias até a minha vinda. E aguardamos Cristo, aguardamos ansiosamente o dia em que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, Pai. Amém.